Este é o Radar Cidadão, o programa que debate os assuntos que influenciam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É muito bom ter a sua companhia em mais este programa. E sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Olha só, foi promulgada em fevereiro de 2022 a Emenda Constitucional número 116, que trata da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para igrejas ou templos religiosos de qualquer crença, qualquer culto, que funcionem em imóveis cedidos ou alugados. Essa emenda alterou o artigo 156 da Constituição Federal, que trata da cobrança do IPTU. E para falar sobre esse assunto, antes de anunciar os nossos convidados, é bom lembrar que essa isenção é lei em Sorocaba desde novembro de 2021. Essa pauta foi trazida pelo vereador Cristiano Passos, do Republicanos, que está aqui no estúdio da Rádio Câmara. Eu estou recebendo também o Henri Arida. Ele é membro da Renovação Carismática Católica, é teólogo da Igreja Católica e também quem vai conversar com a gente diretamente de Brasília, de forma remota, é o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. Começar saudando aqui os nossos convidados do estúdio. Olá, vereador, seja muito bem-vindo ao Radar Cidadão. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Henri. Boa tarde, meu amigo, deputado federal Marcelo Crivella, a todos que acompanham a TV Rádio Câmara. É sempre uma satisfação nesse quadro aqui tão importante aqui para a sociedade e hoje falar de um assunto tão importante que mexe com todos nós, que se trata da fé e do respeito com a fé das pessoas. Boa tarde, Henri. Bem-vindo. Uma ótima tarde, Priscila, nosso vereador Cristiano Passos, deputado Marcelo Crivella, uma honra estar falando com o senhor, botafoguense, está sofrendo, mas a gente confia ainda, não deixa na mão do Palmeiras. Uma boa tarde a todos. Isso aí, boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Radar Cidadão. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Cristiano, meu irmão querido. Boa tarde, meu irmão também, Henri. Olha, Deus abençoe vocês, que Ele nos conduza nesse programa e torcendo para o Botafogo encontrar o caminho da vitória. Tomara, Deus, que Deus ouça o Senhor, hein? Amém. É isso aí. Agora que você já sabe quem são os nossos convidados, qual é o tema do Radar Cidadão de hoje, participe do nosso programa, tá? Eu estou aqui acompanhando as duas lives. A live do Facebook, a transmissão do YouTube. Mande seu comentário, seu questionamento para os nossos convidados, o seu alô. Está passando por algum problema aí no seu bairro, na sua região? Manda para cá também, tá bom? É muito importante a sua participação no nosso programa. Olha, e antes de começar o nosso debate aqui, falar sobre a Emenda Constitucional 116, eu quero chamar a atenção que hoje, no dia que nós estamos gravando esse programa, realizando ao vivo, 28 de novembro, é o dia de doar. Então, eu quero chamar a sua atenção, se você estiver nos acompanhando nesta terça-feira, dia 28 de novembro, ainda dá tempo de você participar da grande ação que a Câmara de Sorocaba está realizando, arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos em bom estado, aqui no estacionamento da Câmara de Sorocaba, bem do lado da Prefeitura e do Teatro Municipal. É no sistema drive-thru, você não precisa nem descer do carro. Passe aqui com o seu carro, deixe a sua doação, participe do Dia de Doar, que é muito importante. E a Prefeitura de Sorocaba também está realizando uma ação através do Fundo Social, né, Henri? Isso mesmo, o Fundo Social de Solidariedade hoje tem alguns pontos na cidade e um deles é aqui no Paço Municipal. Todos, até às 17 horas, poderão trazer as suas doações. Legal, muito importante. Então, fica o convite para você participar. Lembrando que o Dia de Doar é todo dia, e não só alimentos, roupas, calçados, né, vereador? Dá para a gente doar conhecimento, tempo, não é isso? Exatamente. Quero parabenizar meu amigo vereador Péricles Regis, que está à frente, né, desse projeto importante. Inclusive, hoje a equipe dele está lá no estacionamento o dia todo para poder motivar as pessoas também a contribuir nesse dia tão especial. Isso aí. Então, participe do Dia de Doar. E vamos lá, né? Vamos começar com a nossa pauta de hoje. Vamos ouvir o vereador, o deputado Marcelo Crivella, o Henri também, falar sobre essa emenda constitucional, uma emenda à Constituição, que é a lei magna, a maior lei do nosso país, né? Ela trata da isenção de IPTU para igrejas ou templos religiosos de qualquer crença ou qualquer culto, como eu disse na abertura. Né, vereador? O senhor, em 2021, protocolou um projeto de lei aqui em Sorocaba nesse sentido, e o projeto acabou sendo encampado pelo Poder Executivo, né, tornando-se aí a Lei 12.435 de 2021. Como é que surgiu essa ideia, vereador? Bom, aproveitar aqui, nosso deputado
ele vai poder falar melhor ainda sobre o tema, porque desde o início ele está trabalhando em cima desse projeto, que agora é uma lei. A gente conhece na sociedade aqui várias pessoas ligadas a religiões que muito com respeito à fé. Todos temos uma fé, o Henry é católico, eu sou evangélico, nosso deputado Crivella é evangélico, nós temos várias pessoas que conhecemos que são espíritas, outros são budistas, são pessoas do Seichonoe. Eu posso até não crer no que a pessoa crê, mas a gente respeita a fé de cada um. E visando isso, todos eles têm em comum com o evangélico, com o católico, o trabalho social, principalmente em épocas difíceis. E muitos deles vinham conversar e procuravam o prefeito e falavam assim, mas nós não temos nenhuma retribuição sobre o que a gente faz na sociedade. Porque lembrando que o poder público tem todas as ferramentas. Tem ferramentas, mas não tem braço, não tem suporte para fazer. Não chega aonde as igrejas, as religiões conseguem chegar. Então, visando tudo isso, foi feito na época reuniões, foram feitas conversas, até que o prefeito decidiu encampar e fazer com que Sorocaba viesse ter essa isenção. Claro que era um processo longo, primeiro aprova, depois promulga a lei, e aí tem todo o processo para poder validar a partir de janeiro do ano seguinte, é todo um processo. Então, eu quero parabenizar porque é uma ideia que vem lá do nosso deputado Marcelo Crivella, que começou também aqui em Sorocaba. É isso, né, deputado? O senhor começou essa questão, levantou essa discussão como senador, né? Foram quantos anos aí de tramitação, né, até a gente ter, enfim, a emenda constitucional. Conta pra gente, por favor, como é que foi essa tramitação e toda essa ideia em anos aí de discussão em Brasília. Priscila, o nosso partido republicano, Cristiano lembra bem, ele começou na época que eu trabalhava no Senado e o Zé Alencar era vice-presidente da República. Ele católico e eu evangélico. E a gente imaginava que era preciso fortalecer as igrejas. Igreja forte é crime fraco. Igreja forte é tráfico de drogas fraco. É pornografia, é pedofilia fraca. Igreja forte é pátria forte, família forte. Agora, eu, Cristiano, não somos mais do altar. Nós somos políticos, como o Zé Alencar nunca foi também, ele era político. Como fortalecer as igrejas? Tirando os impostos. Então, em 2015, nós apresentamos aquela proposta de emenda à Constituição que demorou 7 anos para ser promulgada. No Senado, não. No Senado, ela foi aprovada no ano seguinte, e eu não me lembro do tempo que eu passei lá, eu trabalhei lá durante 2 mandatos, uma proposta de emenda à Constituição que não tivesse uma abstenção ou um voto contra. Todos os presentes, que foi votação em 2 turnos, votaram favoravelmente. O Brasil tem hoje 170 mil igrejas, mais ou menos, 175 mil igrejas. A maioria são igrejas católicas, próximas aí a 40 mil. Os evangélicos de diversas denominações, eu e Cristiano, por exemplo, somos da Universal, são 8 mil templos. E vou dar um exemplo da nossa igreja. Dos 8 mil templos, 7 mil são alugados. O movimento pentecostal do século XX cresceu no Brasil alugando igrejas. E essas igrejas alugadas não tinham direito à imunidade do IPTU. Tinham isenções que eram feitas pelos nossos colegas do Legislativo. Agora, ela precisa da imunidade, porque a isenção ela tem sempre um período. Às vezes, um outro prefeito assume e muda. Então, a imunidade para todo o território nacional precisava ser feita via Constituição. E o Cristiano me ajudou muito. E todos os meus irmãos parlamentares me ajudaram muito. E assim, ela foi promulgada em fevereiro do ano passado. Como ela foi promulgada em 17 de fevereiro, ela não trouxe benefícios no ano passado. Graças a Deus, tinha isenção aí em Sorocaba. Mas nos outros 5.500 e tantos municípios do Brasil, nós não tínhamos. Então, tivemos que pagar IPTU ano passado. Agora, esse ano, não. Porque, quando a gente decidiu o IPTU dia 1º de janeiro, ela está em vigor desde 17 de fevereiro do ano passado. Agora, só para concluir, Priscila, antes, o entendimento era que a imunidade dos templos religiosos era baseada na propriedade. Se a igreja fosse proprietária do templo, então
ali tinha imunidade. Se ela tivesse alugado da Dona Maria, do seu João, do seu Pedro, não, Dona Maria não tem imunidade. Ela não tem imunidade. Com a alteração 116, a emenda 116, o que ficou valendo é a atividade. Não importa se é proprietário ou se é inquilino ou proprietário, o que importa é a atividade. Então, vamos supor, se o padre alugou o terreno ao lado da igreja para fazer um estacionamento, ali é uma atividade do templo religioso. Se ele alugou uma loja no centro, avenida, para vender Bíblia, vender literatura, ou se ele alugou uma casa para ser creche, ou mesmo a casa onde mora o padre, o pastor, o líder espírita, se a igreja é inquilina e se aquela atividade está ligada à atividade do templo, então ali existe a imunidade constitucional. É uma maneira que a gente tem de fortalecer as igrejas para que a gente possa realmente enfraquecer o crime. Olha, eu digo a vocês, eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, onde tem dezenas, centenas de comunidades dominadas pelo tráfico. Quem está lá? Quem que está dentro de todas essas comunidades? A igreja, todas as denominações. Se essa igreja tiver recursos para fazer uma escola de música, uma escola de artes, se ela puder ter uma creche, olha, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Uma pessoa que se converte quando é pequenina, dos 0 aos 7 anos, pode ter certeza que ela não vai se desviar desse caminho. Agora, as igrejas precisam ter recursos. E esses recursos não podem vir do Estado, porque há a separação entre igreja e Estado desde a proclamação da República. Então, que o governo também não retire das ofertas, dízimos e ofertas que são feitas às igrejas, impostos que não são devidos. É essa a ideia da PEC 116, que, graças a Deus, foi promulgada no passado. Isso é muito importante, essa diferenciação, o deputado explicou. Eu vou até corrigir minha fala no início, que eu mencionei isenção, né? Na verdade, é imunidade. Imunidade é sempre. Isenção, como o deputado explicou aqui, é por um período. Então, essa emenda à Constituição concede a imunidade, que é a não cobrança mais do IPTU aos templos religiosos. E agora, com esse adendo aí, que podem ser imóveis alugados também, né? Vereador Henry, gostaria de comentar? Pode falar, hein? Eu quero, na verdade, parabenizar o deputado Marcelo Crivella, porque é uma conquista imensa, imensurável. E parabenizar aqui em Sorocaba o nosso vereador Cristiano Passos por esse projeto, que hoje é uma realidade na cidade de Sorocaba, porque onde o Estado não chega, a igreja chega. Onde o Estado não atende, as igrejas atuam como maior obra social desse país. Quando a gente está ali educando o jovem, tirando da marginalidade, fazendo a obra de evangelização, a gente restitui a dignidade da pessoa humana. E aí a gente tem que entender que essa restauração, esse braço da igreja chega onde o Estado não chega, na lacuna. Amém. E isso salva vidas. Então, é um projeto, isso é uma realidade hoje no Brasil, e eu só tenho que parabenizá-lo, deputado, por essa grande conquista para as igrejas que são muito importantes no cenário do nosso país. Aproveitar, deputado Marcelo Crivella, o senhor foi prefeito do Rio de Janeiro, uma da segunda maior capital do Brasil e mais importante. E acredito eu, quando prefeito, recebeu lá vários projetos de vereadores pedindo isenção de IPTU para algumas entidades, algumas questões. Eu vou citar um exemplo aqui, para ser mais claro. Aqui em Sorocaba já chegou, por exemplo, um projeto de lei pedindo isenção de IPTU para quem tem feira na frente de casa. Quer dizer, é uma rua onde a pessoa tem feira, ela vai deixar de pagar o IPTU. Tá bom, a feira se instala um dia na semana naquele lugar. Um dia na semana, a pessoa fica isenta de IPTU. Nada contra. Só que assim, em contrapartida, qual é o malefício que tem aquela feira? Nenhum. Além das questões de sujar e tal. A igreja, por exemplo, é diferente. Quando começou essas discussões já antigas e trouxeram para a gente aqui, eu lembro que uma pessoa ligada à religião Rosa Cruz falou assim, poxa, eu faço trabalho social, eu levo marmita para pessoa em situação de rua,
Eu faço evento social, eu ajudo pessoas sem condição, eu levo minha equipe, eu tenho um médico, eu tenho advogado, eu dou assistência, eu faço aquilo que o poder público não consegue fazer. Qual o benefício que eu tenho em troca? Aí lembrou da emenda constitucional que tramitava desde a época de 2015. E foi aí que teve essas conversas aqui, inclusive, quer dizer, as pessoas fazem algo bem para coletivo. Não estamos falando do benefício para si, mas é coletivo. A gente está falando da igreja, mas a religião em si, ela tem esse poder de chegar onde as pessoas mais precisam com respeito. O deputado falou no Rio de Janeiro, por exemplo, nos morros, nas favelas, quem está lá são as igrejas. Nos lugares, os pastores, são os padres, entendeu? É o líder religioso que é respeitado na sociedade. Ele pode estar no lugar mais perigoso, mas ele é respeitado e os que congregam ali também são respeitados. Como o deputado mencionou aqui uma passagem da Bíblia, né? Poder cativar, poder cuidar daquelas crianças, né? Daquela comunidade, pode realmente tirar aquela criança do crime, né, deputado? Porque essa realidade do Rio de Janeiro a gente não vê aqui em Sorocaba, mas é presente em muitas cidades do Brasil. Em Sorocaba, claro, nós temos, né? Como em todas as cidades da criminalidade, mas no Rio de Janeiro, infelizmente, é latente. A proporção é maior, né? A proporção é maior e o trabalho da igreja tem que ser muito forte nesse sentido, né? Não, sem dúvida. Olha, se uma criança aprende sobre o Evangelho, se ela aprende de Jesus dos 0 aos 7 anos de idade, eu garanto a vocês, ela está vacinada. Um traficante de droga que vai vender cocaína, fazer promoção de cocaína na porta da igreja, não vai vender uma grama. Quem for vender pornografia também não vai vender nada, porque ali as pessoas não estão interessadas nisso. Ali as pessoas foram vacinadas. É essa força, essa blindagem que nós temos que levar para a sociedade. Quando eu era senador, eu estava preocupado com o Rio de Janeiro, muita arma, muita munição, muita droga nos morros, e aprovei uma lei que dava poder de polícia ao Exército nas fronteiras. A Polícia Federal tem 10 mil homens, o Exército tem 300 mil, então falei, vamos dar poder de polícia ao Exército nas fronteiras. Depois o presidente Lula, na época, levou isso para a Aeronáutica, poder de polícia no espaço aéreo e a Marinha no litoral. Eu achava que o Exército nas fronteiras iria mudar a situação. Essa lei eu aprovei em 2005. Não mudou. Não mudou a situação. O Exército levou um monte de unidades para a fronteira, um monte de unidades para as fronteiras, e não deu o resultado que a gente imaginava. A Força Nacional de Segurança, outras ações que nós fizemos com a Polícia Federal, Polícia Militar, nós não tivemos nenhum resultado que esperávamos. Agora, quando eu era menino, eu me lembro que a gente tinha, os meninos todos, a primeira comunhão, nós aprendíamos sobre a Bíblia. O que ocorreu nessa última geração é que pai e mãe saíram para trabalhar e pronto, as crianças iam para a escola, a mãe deixava o almoço em cima do fogão e depois as crianças iam para a rua. Eles são meninos, são rapazes, hoje, 20 anos, 22 anos, dessa geração, não existe mais ensino religioso nas escolas, as creches também são poucas, religiosas, das igrejas, e digo, e faço aqui uma meia-culpa. Acho que o cristiano também pode fazer. Nós, pastores, eu, ele, e acho que muitos padres também, nossa concentração no discurso, na rádio, na televisão, era você que está desempregado, você que caiu nas drogas, você que está com a doença incurável, você isso, você aquilo. Mas não dávamos atenção às crianças. Não demos atenção às crianças que cresceram sem prioridade nas igrejas e hoje estão aí no crime, longe do papai e da mamãe que saíram para trabalhar. Nós precisamos tirar os impostos das igrejas e sonhar que cada igreja tenha recurso para fazer uma creche. Cada igreja volte a cuidar das crianças, que a gente tem ensino religioso nas escolas. Os pastores e padres possam ir lá para levar ou para a primeira comunhão ou para o batismo. Eu tenho 65 anos. Com 5 anos me levaram para a igreja. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais mudei.
aconteceu tudo que está na Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a minha esperança quando a gente, era do Zé Alencar também, quando a gente quer fortalecer as igrejas, retirando os impostos, Priscila. Isso aí, deputado, o senhor já mencionou aqui alguns exemplos, eu vou fazer a pergunta novamente só para a gente reforçar para quem está nos acompanhando, né? O estacionamento da igreja, por exemplo, esse imóvel está imune também dessa cobrança. Desculpa? O senhor mencionou que o imóvel, né? O senhor está explicando aqui para quem acompanha os veículos de comunicação da Câmara de Sorocaba, essa emenda constitucional torna imune todos os imóveis próprios ou alugados, né, pelos templos religiosos e igrejas. Alguns exemplos aqui, por exemplo, estacionamento da igreja, algum espaço que a igreja ou o templo comercialize artigos religiosos, esses imóveis também são imunes? Exatamente. Hoje o princípio constitucional não é mais a propriedade, é a atividade. A atividade. Portanto, se ali está relacionado à atividade do templo religioso, pode ser uma loja para vender literatura, pode ser a casa onde mora o padre ou o pastor, o terreno ao lado para ser estacionamento, pode ser uma casa alugada para fazer a creche, o asilo, uma comunidade terapêutica para cuidar de quem caiu nos vícios. Se a igreja for inquilina, é imune, tem imunidade constitucional. Nós escrevemos no artigo imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Está lá na Constituição agora essa frase. Então, se a igreja for inquilina, se for proprietária já tinha, mas se é inquilina, ela tem imunidade, ou seja, o imposto não existe. Isenção, o imposto existe, e a gente, por uma contrapartida, ou por um período, nós então recebemos uma isenção, um alívio. A imunidade não, a imunidade é que o imposto não existe. E eu queria saber do deputado e do vereador também, pode acontecer de alguma igreja, algum templo estar sendo cobrado? O que deve fazer? Quem que deve procurar para ter essa... Olha, aí em Sorocaba é só procurar o Cristiano. O Cristiano vai pegar esse carnê, vai oficiar a prefeitura, eu tenho certeza que a prefeitura vai devolver os recursos que foram pagos indevidamente. Agora, em vários municípios do Brasil, os vereadores recorrem ao Ministério Público. A promotora, eles são os fiscais da lei. Então, eles notificam a prefeitura e a prefeitura se sente confortável para devolver os recursos. Como disse, de qualquer imóvel alugado na igreja. É isso, vereador, o senhor tem conhecimento Exatamente. de alguém? Como é que tá aqui em Sorocaba mesmo, né, existe, né, uma assistência, existe uma pessoa ligada à cidadania que ela está a cargo de ver essas questões. Claro, como a gente falou, quando foi promulgada, tem casos que só valeria a partir de janeiro. Então, a pessoa já tem que entrar antes com o pedido, a solicitação. Eu conversei com vários pastores. Como eu falei, o rapaz da Rosa Cruz não sabia dessa isenção. Ele achou que só valia para a igreja evangélica. Eu falei, não, vale para todos os templos religiosos. Então, esse é o nosso discurso, vale para todos os templos religiosos. Que é como a gente vê no Estado laico. Então, muitas pessoas têm aquele pensamento, não, só vale para evangélico. Não é para evangélico ou católico, vale para todos os templos religiosos. Todos têm o direito de buscar essa isenção. Então, tem um formulário que preenche tudo, é documentado, e após isso, tramita a Secretaria da Fazenda, não vai emitir mais o IPTU, que seria para cobrado desses templos. Isso aí, esse é o Radar Cidadão. Estamos debatendo hoje a Emenda Constitucional 116 de 2022, que torna imunes, né, a imunidade tributária da cobrança de IPTU para templos religiosos, igrejas de qualquer culto, de qualquer crença. Já está em vigor em todo o país. Estamos conversando com o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, que é o autor aí dessa PEC, né, proposta de emenda à Constituição, que já hoje é emenda constitucional. Estamos também conversando com o vereador Cristiano Passos, do Republicanos, que trouxe também essa ideia, essa lei para Sorocaba, e com o teólogo da Igreja Católica e membro da Renovação Carismática, o Henry Arida. Queria ouvir do Henry agora, né? Você já comentou um pouquinho no início, Henry, mas para quem nos acompanha aqui pela rádio, pela TV, pelas mídias sociais, no caso da Renovação Carismática aqui em Sorocaba, essa isenção, essa imunidade da cobrança de IPTU,
o que pode proporcionar aí de projetos, de realizações para a igreja? Fundamental. E o mais importante para os críticos, com certeza o deputado teve muita crítica em cima dessa emenda, porque sempre tem a outra ala, né? Que só acusa as igrejas, que só banaliza as igrejas, que infelizmente há uma cristofobia hoje em segmentos, e a gente vê isso claramente. Esvaziam a importância da igreja no papel fundamental na sociedade. Quem que vem para as igrejas? Quem que nós recebemos nas igrejas? Aquilo que foi descartado pela sociedade nihilista. Os marginalizados, né? Marginalizados, o carpe diem, faça o que você quiser, viva a sexualidade, a erotização precoce das crianças, que é uma realidade. Eu fui professor de ensino religioso e eu sei do que eu estou falando. Infelizmente, o deputado citou isso e é um ponto importantíssimo. Nós precisamos restaurar a educação no país. Para os valores, para a família, para a base, e não terceirizar e achar que está tudo bem. A igreja recebe o refúgio dessa sociedade, e se não fosse uma pastoral da criança, uma pastoral do menor, uma pastoral carcerária, se não fossem as santas casas, como o Padre Flávio aqui em Sorocaba, que é a maior liderança que nós temos hoje na sociedade, que resgatou e salva vidas todos os dias. Então, o trabalho das igrejas é para a restituição da dignidade da pessoa humana como um todo. Então, quando a gente fala de isenção, ainda o Estado está devendo para as igrejas. Essa é a verdade. Isso é um fato. Exatamente. O que as igrejas fazem e o que o poder poderia fazer, as igrejas ficam muito à frente do que ela oferece, principalmente em épocas de catástrofe. Eu lembro, deputado Crivella, quando houve aquela enchente no Rio, foi em 2011, se eu me corrija se eu estiver errado, em 2011 houve uma enchente no Rio que matou quase 1.000 pessoas, não me lembro certo o número. O senhor lançou uma música e essa música, todo o recurso foi para ajudar nessas pessoas. Não sei se o senhor lembra nessa época. Lembro sim, sem dúvida. A igreja é o que o nosso teólogo disse. O trabalho que ela faz é extraordinário. Compare o Brasil da época em que nós tínhamos ensino religioso nas escolas e o Brasil de hoje. Compare o índice de criminalidade, o envolvimento nas drogas, a sensualidade, a erotização precoce, a decadência social, o número de divórcios. É uma tragédia que nós estamos vivendo. E eu estou falando isso de maneira empírica, científica, com os dados. É isso que nós precisamos rever. Agora, nós precisamos, para fortalecer as igrejas, que o governo não arrecade sobre as igrejas. Veja, nós temos o governo arrecadando. Priscila, as fontes de arrecadação do governo são a renda, o governo arrecada sobre o patrimônio, quem tem veículo paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU, e o governo arrecada sobre o consumo de bens e serviços. Consumo de bens. Você pode comprar uma escova de dente, ou uma geladeira, ou um fogão, ou tudo que você comprar, uma lata de tinta, vai ter imposto. E se você contratar serviços, um advogado, um médico, um cartório, também vai ter serviço, vai ter imposto, tributos. Então, o governo arrecada sobre renda, sobre patrimônio e sobre o consumo de bens e serviços. As igrejas não pagam imposto sobre a renda. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder espírita tem que declarar na Receita Federal quanto foi a oferta do culto da missa, da sessão espírita às 10 horas de domingo. Sobre o patrimônio, nós já corrigimos. A imunidade agora alcança próprios e alugados. O que ficou faltando? Ficou faltando o consumo de bens e de serviços. Então, esse ano, o nosso Partido Republicano, para completar aquele nosso ideal, já desde o início da fundação do partido, do falecido Zé Alencar e eu, nós apresentamos a PEC número 5, que depois nós temos que fazer um programa, Priscila, sobre ela. Certo. Ela teve 43 deputados federais que assinaram como coautores, 336 que deram apoiamento. Passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor e só um contra.
e hoje se encontra na comissão especial para discutir e depois ser submetido ao plenário com votação de 2 turnos e ir lá para o Senado. Ela diz o seguinte, que na hora que as igrejas forem construir, na hora que elas forem reformar ou restaurar, nós temos um monte de templo católico que foi erguido nesse país com sangue, suor e lágrima dos nossos antepassados. Muitos deles morriam aos 40 e poucos anos de idade, trabalhavam descalços, sem dentes, e nossa geração vai deixar isso tudo se espatifar no chão? Não, não pode acontecer uma coisa dessa. Então, quando a igreja for construir e reformar, tudo que ela consumir de bem e serviço não pode ter imposto. Cimento, areia, pedra, tijolo, tinta, porta, janela, forro, iluminação, fiação, tubulação, um vaso sanitário, uma pia. Ela paga o cimento, mas não paga o imposto. Pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, engenheiro, ela paga o serviço, mas não paga o imposto. Quando ela for fazer a sua atividade, que é o culto, o microfone, as caixas de som, o púlpito, as cadeiras, ela não pode pagar imposto sobre isso. E quando ela for prestar serviço, a creche, o asilo, o orfanato, o convento, onde as mulheres ficam orando por nós dia e noite, as escolas, a Santa Casa, quando for comprar lençol, cama, iluminação, não pode pagar imposto. E eu quero agradecer ao Cristiano, porque ele me ajudou aí em Sorocaba, fazendo uma moção de apoio a essa PEC número 5, que está tramitando aqui no Congresso. Aliás, 306 municípios do Brasil mandaram moção de apoio. 25 Assembleias Legislativas, só falta, se não me engano, o Rio Grande do Norte e um outro estado que agora não me recordo. Todos apoiando. Nós precisamos fortalecer nossas igrejas, tirar. Lembra o que Jesus falou? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quem sustenta as igrejas são os fiéis. Os fiéis já pagam imposto sobre a renda, sobre o consumo de tudo que compram e sobre o patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Agora, o dinheiro que resta, e eles sobrevivem com isso, e uma parte dão para a igreja, ali não é para pagar imposto de novo. Ali é o altar, é de Deus. Ali o César não pode pegar. Olha, eu garanto a vocês, é a maneira mais inteligente, mais garantida que nós temos, bíblica, cristã, de termos uma sociedade melhor, de conseguirmos preservar nossas crianças, para não termos tanto envolvimento com drogas, com pornografia, com pedofilia e essas coisas todas que fazem do Brasil hoje um país que nos preocupa muito. Qual é, eu diria a vocês, outro país no mundo que tem regiões dominadas pelo narcotráfico? São as capitais brasileiras. Ali são rapazes de fuzil na mão, com granadas. Onde existe isso, meu Deus? O que está faltando? Está faltando crianças serem educadas, conhecerem a Bíblia, conhecerem os princípios cristãos, e pode ter certeza, nenhum deles vai segurar. Claro que vão cometer pecados, mas jamais vão segurar um fuzil e vender drogas ou serem viciados em drogas. Priscila, eu quero pedir desculpa a vocês, mas é que começou aqui uma sessão na Câmara dos Deputados, eu vou ter que participar, me perdoe. Imagina, deputado, tá? Mas perdoado, a gente agradece demais. A gente já estava caminhando para o final mesmo. Eu ia fazer essa pergunta da PEC, que estende a imunidade à aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, geração de renda e prestação de serviços. O senhor já adiantou para a gente, está tramitando então aí na Câmara dos Deputados. E agora, bora trabalhar, né? Continuando aí esse trabalho. A gente agradece demais a sua participação, deputado, no Radar Cidadão. Quero agradecer mesmo, foi uma honra contar com a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado, querido irmão, teólogo da Igreja Católica, e também ao Cristiano, pastor como eu. Que Deus abençoe vocês, e a nossa geração vai deixar como um legado a imunidade de todos os tempos religiosos, para que a gente tenha uma sociedade muito melhor do que temos hoje. Agradecemos, que Deus abençoe o senhor aí em Brasília, e nos vemos em fevereiro pessoalmente em Brasília, e temos boas notícias, tenho certeza disso. Grande abraço, Amém. Deputado. Um prazer imenso falar com o senhor. Ao senhor também, seu padre, Jesus abençoe. Olha, lembrando que Jesus, quando ensinou a gente a rezar o Pai Nosso,
ele disse, Pai Nosso. O Pai não é só do católico nem do evangélico, o Pai é nosso. É Amém. isso aí, ó. Tchau, deputado. Obrigada. Boa sessão. Até mais.